Louvado seja Deus. Então quero dar bem-vindo a todos no bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nesta noite, irmãos, queridos irmãos, como primeiro dia, eu vou falar sobre o significado da palavra fé. O que significa fé? Eu sei que os irmãos já ouviram muito falar da fé, mas o que significa fé? É isso que eu vou falar nesta noite. O significado da palavra fé. Graças a Deus estamos a usar Data Show e as pessoas podem ter acesso à informação em nome de Jesus Cristo. Eu sei que todas as pessoas em Moçambique estão tendo acesso às imagens que nós temos aqui. O que significa fé? Significado da palavra fé. Aleluia. Deixa eu falar para vocês. A fé significa crer em Deus e confiar nele. Isso é que significa a palavra fé. Crer em Deus e confiar nele. A palavra fé vem de uma palavra grega que é pistis, que significa uma crença. Fé é uma crença sobre Deus. Eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui é fé. Então a palavra grega para fé é pistis, que significa crença. Fé em si mesmo é uma crença sobre Deus. É incrível, queridos irmãos. Fé em si mesmo é uma crença sobre Deus. Então, eu acredito que os irmãos estão a entender sobre isso. Então, se fé significa crer em Deus e confiar nele, a palavra fé significa pistes, a palavra fé a palavra grega para fé é pistes. Digam comigo, pistes. Aleluia. Vamos falar grego todos, por favor? Vamos mais uma vez. Pistes, que significa crença. Então, fé é uma crença sobre Deus. Presta atenção. Fé é uma crença sobre Deus. Fé em si mesmo é uma crença sobre Deus. Isso é que significa a palavra fé. Fé em si mesmo. Vamos no ponto número 2. A outra ideia da palavra fé na Bíblia é a palavra peito. É peito, que significa convencer. Isto é que faz a fé ser um modo de crer em Deus. E por isso a fé se torna uma firme fundação. Faltou uma palavra aí, mas vamos colocar depois. Isso é que faz a fé se tornar a firme fundação, uma firme fundação. Então presta atenção. Vamos voltar um pouco para trás. Como eu disse que isso é escola, eu quero que os irmãos tenham todo o entendimento bíblico. Eu sei que Deus quer levantar uma geração de pessoas fortes. Posso ouvir amém? Pessoas fortes, pessoas entendidas, pessoas firmes, pessoas que vão permanecer até a vinda do Senhor, firmes até Jesus voltar. Posso ouvir amém? Vamos voltar um pouco mais para trás. Fé significa crer em Deus, confiar nele. A palavra grega para fé é o pistes. Eu quero que você coloque isso na sua memória. Pistes, que significa crença. Fé é uma crença. Preste atenção que isso é muito importante. Fé é uma crença sobre Deus. Eu quero que a igreja saiba nesta noite que Deus inventou fé. Quem foi que inventou fé? Foi Deus. Eu quero que vocês saibam disso. Deus inventou fé. Na verdade, depois de fé ser inventada, uma das coisas que eu descobri, talvez todos vocês também tenham descoberto tudo isso, é o seguinte: Satanás trouxe um sistema religioso para contrariar a fé. Preste atenção, todo o sistema religioso contraria a fé, o modo de crer em Deus. Esse aqui é o problema. O que mudou aqui é o modo de crer em Deus. Porque se a fé é uma crença sobre Deus, eu quero que vocês saibam disso. Então, se a fé é uma crença sobre Deus, então a fé exprime ou ensina o modo de acreditar em Deus. Não existe nenhuma outra forma de nos aproximar a Deus a não ser
entendermos aquilo que significa fé. Porque se você não entender o que a fé significa, o que vai acontecer? Você terá o seu próprio modo de crer, o próprio modo de crer em Deus. Esse aqui é o problema. É isso que o diabo fez, é usar a religião. Deixa eu falar para vocês, nós não somos religiosos, nós somos cristãos. O diabo simplesmente criou a religião para contrariar o modo de crer em Deus. É por isso muita gente hoje, por causa dessa toda contrariedade, eles vivem frustrados, porque tudo aquilo que tentam aplicar como fé, preste atenção, tudo aquilo que tentam aplicar como fé, não funciona. Não funciona. As pessoas, quando tentam aplicar aquilo que parecer ser fé, isso não funciona, isso não traz nenhum resultado, porque eles mudaram o modo de crer em Deus. Esse aqui é o problema, mudaram o modo de crer em Deus. É por isso muita gente hoje, eles pensam que tem fé, mas na verdade eles nunca tiveram fé. A fé, ela é confundida com o desejo. Presta atenção, o teu desejo não é fé. Toda gente pode ter desejos de ver coisas acontecer nas suas vidas, desejos de ver grandes mudanças, desejo de ver a história na sua família mudar, desejo de ver mudanças no seu casamento, mudanças nos seus filhos, mudanças financeiras. Todas as pessoas, na verdade, têm desejos para verem coisas a mudar na vida. Mas o teu desejo não é fé. Não. Fé é fé, fé é uma crença sobre Deus. O teu desejo não é fé. Se você aplicar o desejo e confundir como fé, o seu modo de crer está errado. A fé não funciona assim. Nós temos que aprender sobre fé e sabermos realmente como é que a fé opera. Posso vir amém, igreja? Como é que a fé opera? Então, você só pode deixar de ter desejo e possuir a fé depois de você aprender verdade sobre fé. Posso vir amém, igreja? Você está aqui? Agora deixa eu falar para vocês. Desejo é o fruto de uma necessidade, enquanto que a fé é fruto de uma palavra. A fé é fruto de uma palavra. Vamos no ponto número 2. Eu quero que vocês entendam. Ponto número 2. Peito, que significa convencer. Isto que faz a fé ser o modo de crer em Deus. E por isso que a fé se torna uma firme fundação. Na verdade, se você ler no livro de Hebreus capítulo 11, você vai ter que entender realmente o que significa fé. Essa palavra peito, que significa convencer. Na verdade, quando você ouve uma verdade, quando você ouve uma palavra, quando essa palavra te convence, ela vai ter que gerar dentro de si uma crença. Essa crença chama-se fé, que é o modo de crer em Deus, porque a fé é uma crença sobre Deus. Presta atenção, é por isso diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peito, que significa ser convencido. Alguém foi convencido. Aliás, a verdade convenceu alguém para ter essa crença. É por isso que a palavra faz com que a fé nasça em você. É isso que a palavra de Deus faz. A fé, ela deve nascer em você. Se a fé é uma crença sobre Deus, ela existe. É o modo de nós crermos ou acreditarmos em Deus. A fé existe. Sabe por quê? Antes de você ter a fé, Deus já tinha fé. Posso vir amém na igreja? Olhe para alguém que está ao seu lado e diga, antes de você obter a fé, antes de você ter a fé, antes de aprender sobre fé, Deus já tinha fé. Aleluia, é uma crença. É o modo de crer nele, crer em Deus. Fé é uma crença. É por isso, se você ler a Bíblia nos ensina exatamente que Deus é Deus de fé. Deus é Deus de fé.
Posso ouvir um amém, querida igreja? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: Deus é Deus de fé. Aleluia. Então, peito, que significa convencer, ela nasce em nós quando nós somos convencidos. Peito, convencer. Essa crença precisa nascer em nós. Essa crença é o modo de acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque foi Deus que inventou a fé. E os religiosos contrariaram o nosso modo, ou o modo de pessoas acreditarem em Deus. É por isso, muitas das vezes, as pessoas desenvolvem certas crenças que não têm nada a ver com fé. As pessoas desenvolvem certas crenças que não têm nada a ver com a fé. Hoje, muita gente vivem completamente enganados. Eles pensam que isso é fé. Eu já ouvi muitas pessoas a falar sobre ato de fé, a falar sobre ato de fé. Quando falam sobre ato de fé, eles não entendem que isso pode ser uma certa manipulação, simplesmente para poder divertir as pessoas. Ato de fé. Não, fé é fé. Ela não pode ser contrariada. A fé é um modo de crer em Deus. Isso não pode ser contrariado de forma nenhuma. Então, peito, que significa convencer, isto é, peito, que significa convencer, isto aqui faz a fé ser um modo de crer em Deus, e por isso aqui a fé se tornou firme fundamento. Deus inventou a fé. Uma das coisas que eu aprendi, que a fé não é uma crença natural. Eu quero que vocês saibam disso. Não é uma crença natural. O teu desejo é natural, mas a fé não é uma crença natural. A fé é espiritual. A fé é espiritual. É por isso que a fé é um firme fundamento. É um firme fundamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Quantos de vocês estão sendo abençoados nesta noite? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: Deus está levantando uma geração de pessoas fortes, pessoas com entendimento, pessoas firmes, em nome de Jesus, aleluia. Diga glória a Deus nesta noite. Graças a Deus. Essa é a escola de fé. Está aqui, louvado seja Deus. Que Deus abençoe todas essas igrejas filhas. Em nome de Jesus, que o povo seja impactado nesta noite. Que uma geração de fé seja levantada nesta nação. Pessoas fortes, não pessoas frágeis. Pessoas fortes em nome de Jesus. Que vão permanecer firmes diante do Senhor. Pessoas com entendimento das coisas de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Eu vou ler aqui nesta versão. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Desculpa, irmãos. Hebreus capítulo 11. Bom, eu tenho uma Bíblia aqui. É uma Bíblia de estudo, que é difícil ver onde estão os livros e os capítulos. Não sei o que está acontecendo. Mas ok, vou pegar na outra. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Diz assim a Bíblia. Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Diz assim a Bíblia, que eu vou ler, queridos irmãos, eu já achei. Diz assim a Bíblia. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu quero que vocês entendam, por favor. Vou repetir mais uma vez, vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos.
que nós haveremos de receber o que esperamos. Em outras palavras, para quem tem fé, está à espera, tem expectativa, está firme e seguro de que vai receber alguma coisa. Tem expectativa de que vai receber alguma coisa. Mas também a mesma fé é a prova daquilo que não podemos ver. Oh, meu Deus! A prova daquilo que nós não podemos ver. É por isso eu disse para vocês, a fé não é natural. A fé não é uma crença natural. Não. A fé é espiritual. Por que Deus inventou a fé? Essa que é a grande pergunta. Deus inventou a fé para que nós possamos ter contato com Ele e com seu poder sobrenatural. A fé foi inventada por causa disso. É por isso que a fé é a linguagem de Deus. É a linguagem que Deus entende. Posso ouvir um amém? Fé não é natural, fé é espiritual. É uma crença sobre Deus. Foi inventado por Deus, por quê? Para nós podermos ter contato com Ele e não só com o seu poder sobrenatural. Como eu disse antes, Deus é Deus de fé. Antes de você aprender sobre fé, aliás, antes de você aprender sobre fé e conhecer algo sobre fé, ou obter a fé, ou viver pela fé, Deus já tinha fé. É por isso que a fé é espiritual. A fé é espiritual. Deus inventou a fé para nós podermos ter contato com Ele e com seu poder sobrenatural. A fé é espiritual. A fé não é natural. É por isso que não existe nenhuma outra forma, outro modo de crer, a não ser que você aprenda a crer assim como Deus manda crer. Aleluia. Posso ouvir amém na igreja? Há muita invenção, há muita coisa que é inventada no nome de fé. Muita coisa. Esse é o modo errado de crer em Deus. É assim, Satanás criou a religião para poder inverter essa crença chamada fé. É por isso que as pessoas usam aquilo que pensam que é fé, mas não é fé, como eu disse. Não é fé, não é fé. Consequências disso. Deixa ajudar vocês a entender. Consequência disso. As pessoas estão aplicando alguma coisa que eles pensam que é fé e que nunca foi fé, que não está dando resultado. Deixa eu falar para vocês, fé como fé, quando ela é aplicada, os resultados vêm. Porque é espiritual, é sobrenatural, você entra em contato com Deus e o seu poder sobrenatural. Se a fé é assim como a Bíblia nos ensina, se você ler a Bíblia, a fé funcionou na vida de muita gente. A fé foi usada para poder conectar pessoas com Deus e o poder sobrenatural de Deus. Eu estava a meditar sobre alguns acontecimentos bíblicos que hoje isso já não acontece mais. Mas qual é o problema? A pergunta é, por que essas coisas já não acontecem mais no tempo em que nós vivemos? Se você ler a Bíblia, você vai ficar tão impactado com as coisas que Deus fez no passado. Pessoas viram a manifestação do poder sobrenatural. Estou a falar do poder de Deus. Coisas que aconteceram. Deixa eu falar para vocês. Pessoas que aplicaram a fé e viram coisas acontecer. Eram pessoas comuns, pessoas como nós. No livro de Tiago, a Bíblia fala sobre Elias. Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas esse homem orou, deixa eu falar para vocês, pela fé, esse homem orou, ele fechou os seus, ordenou e os seus foram fechados por 3 anos e 6 meses. Não choveu na terra. Mais tarde ele voltou para Deus e orou outra vez. Deus libertou os seus para dar a chuva.
Se você ler a Bíblia, muitas coisas aconteceram por causa da fé. Mas a pergunta é, por que essas mesmas coisas que aconteceram com os patriarcas no passado, com muitas pessoas, estou a falar de pessoas que viveram no tempo bíblico, todas essas coisas aconteceram no tempo bíblico, mas a pergunta é, por que essas coisas não acontecem mais conosco? Vocês não acham que pessoas estão a aprender alguma coisa errada? O modo de acreditar em Deus mudou? Deixa eu falar para vocês. Hoje é possível entrar na casa de uma pessoa, apanhar cheio de relíquias, e as pessoas podem ter acreditado que essas relíquias poderiam trazer qualquer efeito, mas eles foram mal ensinados, creram errado, o seu modo de crer estava errado, cheio de relíquias, e foram dadas essas relíquias todas em nome de fé. Oh meu Deus, em nome de fé. Linha nas mãos, pulseiras de borracha, foram explicados que essas pulseiras protegem, linhas de proteção, cheio de relíquias. Você começa a pegar pulseiras de diferentes cores e você começa a guardar isso em casa. Paus, linhas, caixas, qualquer coisa, cheio de relíquias na sua casa. Você foi, ensinado que isso tem a ver com fé, mas vai ver que nada funciona. Nunca funcionou. Para dizer que o modo de crer mudou. A unção de Deus está aqui ministrando para algumas pessoas. Deixa eu falar para vocês, o modo de crer mudou. Para dizer que alguma coisa falhou. Esta não é a linguagem de Deus. Não. A linguagem que está sendo usada não é a linguagem de Deus. Deus não entende isso. Deus não entende isso. Deus não entende isso. Deus entende a linguagem de fé. E por isso fé, na verdade, é uma crença sobre Deus. É um modo de crer em Deus. Fé é espiritual. Fé é sobrenatural. Meu Deus, eu quero que o povo de Deus comece a ler a Bíblia. Vocês precisam começar a ler a Bíblia, começar a estudar sobre os acontecimentos no tempo bíblico. Se você fazer uma lista de milagres na Bíblia, você vai notar que esses milagres já não acontecem mais. São raros, mas o problema é de Deus? Não. Deus não tem problema. Nós, os seres humanos, é que temos problema. Diz a Bíblia, não andarão dois sem eles estarem de acordo. Se você sair daqui para casa junto com sua esposa, se vocês saírem daqui a discutir, vão dormir em quartos diferentes à noite. Vocês estão em desacordos. Em outras palavras, não existe acordo entre vocês. Se alguém saiu de casa depois de discutir, talvez com um membro da sua família, decidiram vir neste culto em família, possivelmente que não estão sentados na mesma fila de cadeira. Um está no norte, o outro está no sul, o outro está no centro. Desacordo. Não andarão dois sem que estejam em acordo. Quando a linguagem está errada, a outra pessoa não vai entender. A fé é a linguagem que Deus entende, é sobrenatural, é espiritual. Posso ouvir amém, igreja? É espiritual. Vou repetir de novo o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. É por isso que a fé se tornou uma fundação firme. Uma firme fundação. É uma crença sobre Deus. É um modo de crer em Deus. Mas nós podemos ter essa crença quando formos convencidos por uma palavra, por uma verdade.
É por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você nunca obteve fé, fé é isso. Fé é uma crença sobre Deus. Fé não é desejo. Eu posso crer que você já... Aliás, eu posso crer sim. Eu acho que você já desejou ver coisas a mudar na vida. Mas você pensou que isso é fé. Vou explicar para vocês a diferença entre desejo e fé. Desejo é o fruto de uma necessidade, já falei isso. Fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Fé é espiritual. Número 3. Pesteio. Convencido por palavra ou verdade. São 3 palavras, na verdade, que dão-nos a ideia sobre fé ou crença, crer em Deus. Posso ouvir amém? Que pestis, que significa crença, peito é convencer. Toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, ela é ministrada para convencer você. A palavra pesteio, preste atenção. Desculpa, deixa ajudar a vocês a entender. São 3 palavras que dão ideia sobre fé. Pestis, que significa crença. Fé é uma crença sobre Deus. A segunda palavra, que é peto. Peto, que significa convencer. Uma palavra, uma verdade é ministrada para convencer você. É por isso, todas as vezes que você vem à igreja, por favor, deixa eu dar um conselho para vocês. Deixa todos os seus problemas fora. Esvazia-se dos seus problemas. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você. Esvazia-se de todos os problemas. Sabe que tem pessoas que vêm à igreja que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé será gerada dentro de você? Como é que a fé vai nascer em você? Na medida que você vem à igreja, você senta, você não está nem aí. Hoje, deixa eu falar para vocês, é tão necessário ensinar as pessoas a crer na palavra de Deus. É tão necessário. Deixa eu falar para vocês, quase 60% ou 70% de pessoas que frequentam a igreja hoje não estão muito preparados para ouvir. Não estão muito preparados para ouvir. Mas eles são muito bons em falar. Quando você ouve, você desenvolve alguma coisa dentro de si. Quando você fala, você está tentando expressar alguma coisa. E por isso, todas as vezes que você vier à casa do Senhor, prepara-se para ouvir. Então são 3 palavras que dão ideia sobre a palavra fé. Que pistis, que significa crença sobre Deus, que é fé, isso estou a falar nesta noite. E a palavra peito, que significa convencer. Quando uma verdade é pregada, você é convencido. Aliás, você descobre que essa palavra está sendo ministrada para convencer a você, para colocar essa fé em você. Aleluia, posso ouvir amém na igreja? Mas a fé nunca vai nascer até que você aprenda a crer, que é a terceira palavra, que é a palavra pesteio. Convencido por palavra ou verdade, pesteio. Fui convencido. Eu acreditei naquilo que foi falado. Estou certo que aquilo que foi falado é verdade. Eu estou pronto para seguir. Eu creio nisso. Deixa eu falar para vocês. Pessoas precisam acreditar na palavra de Deus. Se um pastor levantar e falar assim para você: não se preocupa, filha, não se preocupe, filho, Deus vai mudar a sua história esta semana. Você vai olhar para o pastor e dizer assim: mas mudar como? Você não está sendo convencido. Mas o que faz as pessoas viverem sem permitirem, sem abrir os seus corações para serem convencidos
com uma verdade, uma palavra, é que eles têm fortalezas na mente. Tem pessoas que ouvem mais problemas do que ouvir boas coisas. Se o médico falar para você, senhora, o seu diagnóstico está muito mal, está terrível. Parece que você só tem 3 meses para viver. Você vai acreditar. Você vai acreditar. Mas se um pastor falar para você, você não vai morrer. Você terá problemas em acreditar naquilo que o pastor falou. E o que você vai mais acreditar é aquilo que o médico falou. Isso dá uma indicação de que as pessoas pensam do modo natural. Eles não entendem sobre sobrenatural. Por isso que a fé, vou repetir mais uma vez, a fé é espiritual. A fé é espiritual. Pesteio, convencido. Número 4, a fé é espiritual. Posso ouvir amém na igreja? A fé não é natural, a fé é espiritual. É um modo de crer em Deus. Deixa eu falar para vocês. Que é construído dentro de nós através da palavra de Deus. A fé não vem de ideias humanas. A fé não vem de qualquer tipo como posso explicar? As pessoas gostam de sugerir coisas. A fé não vem disso. A fé é espiritual. Como eu disse, se começarmos a crer em Deus, nós estaremos a viver milagres. Oh meu Deus, nós estaremos a viver milagres. Nós estaremos a viver milagres. A fé é espiritual. Tu tens que acreditar que é espiritual, não é natural. Não, é por isso, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, coisas começam a mudar dentro de nós. Coisas começam a mudar. Eu vou ensinar muita coisa durante esses 7 dias. E vou trazer aqui testemunhos sobre manifestação de poder sobrenatural de Deus que mudaram histórias da vida das pessoas. E não só, que mudaram a minha própria história. O poder sobrenatural. É necessário que haja fé em Deus. Posso ouvir amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11. Não sei o que está acontecendo. Livro de Marcos, capítulo 11. O livro de Marcos, capítulo 11. Glória a Deus. No versículo 22. Alguém está sendo abençoado aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Vocês não imaginam a alegria que está a fluir no meu coração. Que grande bênção. Esses 7 dias Deus vai fazer muita coisa aqui. Aleluia. Diga glória a Deus nesta noite. Marcos 11, 22. Diz assim a Bíblia. Bom, vamos começar a ler a partir do versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, preste atenção: tenham fé em Deus. Eu amo essa palavra, aleluia. Dá vontade de dançar, querida igreja. Aleluia. Vou ler de novo, no versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte:
levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Aleluia, diga glória a Deus. Deixa eu contar-vos a história da figueira. Posso vir amém na igreja? Deixa eu falar para vocês. Jesus estava a viajar junto com seus discípulos. Só que de repente, pelo caminho, Jesus parou e se aproximou a uma figueira e não tinha frutos. Jesus simplesmente falou, preste atenção. Jesus falou, preste atenção. Jesus falou, a partir de hoje não haverá mais fruto nesta figueira. Mas Jesus falou para a figueira, não haverá mais frutos. Não sairá mais fruto de ti. Preste atenção, não sairá mais fruto de ti. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele usou as palavras e continuaram com a viagem. Foram para o destino. Depois de alguns dias, eles voltaram, regressaram e passaram pelo mesmo caminho. Presta atenção, pelo mesmo caminho. Só que enquanto eles andavam, os discípulos lembraram-se que alguns dias, aliás, sim, quando eles passaram por aquele lugar, poucos dias antes do seu regresso, eles passaram por ali. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Poucos dias, quando passaram por aquele lugar. Eles lembraram-se que Jesus havia feito isso. Eles pararam e disseram, mestre, para, por favor, para. Lembra-se, mestre, quando nós passamos por aqui, você amaldiçoou aquela figueira. Olha só, a figueira secou. Na verdade, aquela figueira secou, diz a Bíblia, a partir da raiz. Mas que poder de palavra é esse? A partir da raiz, sabe que tudo cresce e faz raízes. A partir da raiz, vou explicar para vocês. Jesus passou por aquele lugar, amaldiçoou a figueira. Quando eles estavam a voltar, os discípulos viram aquela figueira toda ela morta, a partir da raiz. E eles lembraram-se, Senhor, quando nós passamos aqui, você amaldiçoou aquela figueira. Mas olha só o que aconteceu. Jesus olhou para eles e disse assim, esperem aí, meninos. Esperem aí, meninos. Jesus disse, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá assim como diz, assim lhe será feito. Essa palavra, tendes fé em Deus, ou tenha fé em Deus, do grego, presta atenção, veja só, do original do grego, todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. A língua grega foi usada para escrever o Novo Testamento. Do original, essa palavra, tendes fé em Deus, veja só como é que essa palavra vem. Tenha fé, ou tendes fé em Deus, e tenho a fé como de Deus. Em outra palavra, tenho a fé como de Deus. Mas a pergunta é, como é que nós podemos entender a fé que Deus tem? Aliás, como nós podemos entender, sim, a fé que Deus tem? É por isso eu disse, antes de você aprender sobre fé, antes de você ter a fé, antes de você viver pela fé, Deus já tinha fé. Tenho a fé como a fé de Deus. É aí onde você vai ter que entender que, afinal de contas, a fé é uma crença, é um modo de crer em Deus. Para terminar, olha só o que você vai ouvir nesta noite. Número 5. Louvado seja Deus. As 5 leis sobrenatural da fé. Os pequenos erros que são consideráveis. Por favor, não olhe para isso. As 5 leis sobrenatural da fé. Deixa eu falar para vocês nesta noite.
Já que a lei espiritual, acabamos de ouvir agora, que Deus é Deus de fé, mas como é que nós podemos entender a fé que Deus tem? O que Jesus disse para nós é que vocês precisam ter a fé como a fé que Deus tem. Aliás, tenham a fé que Deus tem. Aliás, nós temos que ter a mesma fé que Deus tem. Oh, meu Deus! Se nós obtermos essa fé, então vamos ter que preparar para ver coisas grandes acontecer. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus, só se viram amém. Que grande bênção, vou terminar já. Se eu não conseguir terminar tudo isso, amanhã vou continuar. Mas presta atenção, talvez se eu continuar com o mesmo assunto amanhã, vamos falar de uma forma mais profunda, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Essa é a escola de fé, aleluia. Quantos de vocês estão felizes nesta noite? Você está entendendo alguma coisa? Louvado seja Deus. As 5 leis sobrenatural da fé. A primeira lei, visualização. Deixa eu falar para vocês. Vamos voltar outra vez para o livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, para a gente entender sobre a lei de visualização. Aleluia, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A lei da visualização. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Abra sua Bíblia porque você precisa entender de uma forma muito profunda sobre a lei de visualização. Diz assim a Bíblia: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza, é a convicção, é a segurança de que estamos à espera de alguma coisa. Esse é o modo de crer em Deus. A fé tem de funcionar assim. Não existe nenhuma outra maneira de acreditar em Deus. Não. Você ser uma pessoa que tem fé, na verdade, preste atenção. Você deve ter certeza, deve ter confiança, segurança, assim como se acredita em Deus. Você não pode ter fé e medo ou dúvida ao mesmo tempo. Ou você tem fé, ou você tem medo, ou tem dúvida. As duas coisas não podem manifestar na sua vida. Não. É por isso, o modo correto de crer em Deus, que é fé como crença, é ter esperança, certeza daquilo que esperamos. Para dizer que quando nós começamos a obter a fé, nós começamos imediatamente a ter convicções, segurança, começamos a crer que alguma coisa está a vir, alguma coisa vai chegar, alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Posso ouvir amém? É isso que acontece. Mas olha só a coisa mais linda que está aqui. A fé também é a prova das coisas que nós não vemos. Oh, meu Deus. Prova das coisas que você não vê. Não. Espera aí. Alguém precisa entender alguma coisa aqui. Vou ler outra vez. Ora, a fé é a certeza. Na outra versão diz assim, firme fundamento. Para dizer que a fé é uma coisa inabalável. Quando você vive a fé, oh meu Deus, veja só o que está aqui. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você tem prova de que você não está a ver nada, mas você tem prova de que eu não estou a ver nada. Eu tenho prova, não estou a ver nada, mas eu tenho certeza que alguma coisa está a vir. É dali onde nós começamos a entender que existe aquilo que se chama de lei sobrenatural da fé. Agora preste atenção. A lei de visualização é isso que está aqui. Para dizer o seguinte: a fé faz você visualizar todas as coisas a partir do sobrenatural. Deixa eu falar para vocês. Essa é a fé que Deus tem. No livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus começou a recriar a terra, muita gente às vezes fica confuso, mas recriar como? Sim. Do capítulo 1, se você ler a Bíblia no capítulo 1, do versículo 1
até 2, nós podemos ver aí a imagem de destruição. A terra já tinha sido destruída. Eu posso ensinar isso no outro dia. A terra já havia sido destruída. E o que Deus fez foi de recriar a terra. A luz, ela ficou inativa. Existia, mas ficou inativa. Apagada. A terra estava vazia, sem forma. Havia água sobre a face da terra. Imagem de destruição. Isso é o símbolo de uma crise. Sabe o que Deus fez? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles desceram, planejaram e decidiram recriar tudo. O que o Pai disse? Haja luz. De repente, está entendendo? Quando tudo está escuro, de repente você vê uma certa claridade. É isso que aconteceu naquele momento. Haja luz. Tudo ficou claro. As trevas desapareceram. Mais tarde Deus fez separação. Mas eu quero que você entenda isso. Houve a luz. Uma coisa interessante. Deus não ficou surpreendido com isto. Deus não se surpreendeu. Nós nos surpreendemos com certas coisas porque, na verdade, nós não entendemos como é que as coisas devem ser criadas. Não. As pessoas fazem surpresa. De repente você está sentado em casa, vem pessoas, começam a cantar para você porque acabou de completar mais um ano de vida. Você levanta, te dão flores, começa a chorar. Você não sabia de nada porque alguém fez alguma coisa por você. Mas, deixa eu falar para vocês. Fé funciona diferente. Deus não ficou surpreso, sabe por quê? Porque Ele já tinha visto o que Ele ia criar. Ele sabia. Ele já tinha visualizado as coisas. Coisas que ninguém poderia ver. Sabe quando você aprende sobre fé? É que uma imagem das coisas, ela começa a ser vista a partir de dentro de si. É o sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. É por isso, quando nós começamos a viver pela fé, quando começamos a crescer na fé, quando começamos a viver na fé, a andar na fé, nós vamos falar coisas que na verdade as outras pessoas não vão entender. Nós vamos falar coisas que os outros não vão entender. Você estará a falar coisas, vai usar uma linguagem de fé, que pessoas que entendem as coisas de uma forma natural vão começar a rir. Vão te chamar de maluco, vão pensar que você é um tolo. Não, é que eles nunca entenderam as coisas assim como deveriam entender. Uma imagem criada, fé, a lei da visualização, faz com que uma imagem seja criada, que é chamada a imagem das coisas no sobrenatural. Vou dar um exemplo para vocês. Existem coisas que são construídas no mundo natural, existe coisas que são criadas no mundo natural, mas na verdade, a criação dessas coisas é o fruto de uma imagem vista no sobrenatural. Para dizer o seguinte, fizeram com que alguma coisa que nunca foi visto fosse criado no natural. E as pessoas de repente admiraram, veja lá, veja só o que aconteceu. Na verdade, antes dessas coisas serem criadas, essas coisas já tinham sido vistas há muito tempo. As pessoas viram. A fé criou a imagem das coisas. Essa aqui tem a ver com a lei de visualização. Deixa eu falar para vocês. Está vendo? As cadeiras que estão arrumadas aqui. Antes delas existirem no mundo natural, existiram dentro de alguém. Alguém viu isso, o modelo dessas cadeiras, e de repente decidiu criar. E as pessoas viram e chamaram isso de cadeira. Mas antes das pessoas verem, alguém já tinha visto. Presta atenção, alguém já tinha visto. Uma imagem foi vista, uma imagem que foi criada dentro da pessoa e fez com que isso existisse. A lei de visualização. Deixa eu falar para vocês que
quando o Bartolomeu, o cego de Jericó, ouviu falar que quem estava a passar exatamente naquele momento, naquela rua, naquela esquina, onde ele costumava estar sentado para pedir esmola, que era Jesus que estava a passar naquele lugar, o homem levantou-se e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. As pessoas ordenaram-lhe para que calasse. O homem, com insistência, continuou a clamar. E mais tarde, ele mudou a sua linguagem. Jesus, filho de Davi. Tocou uma parte da vida de Jesus. Isso aí fez com que Jesus parasse. Jesus parou e disse assim: ei, tragam o homem para cá. Quando foram chamar Bartolomeu, disseram assim: tenha um bom ânimo que ele te chama. O homem lançou a capa, começou a se aproximar de Jesus, mesmo sem ver onde é que Jesus estava. O homem começou a andar, porque ele estava cego. E disseram o seguinte: para, você já está perto dele. E Jesus fez uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Sabe o que o homem disse? Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Sabe o que Jesus disse? Ok, vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, do grego, essa passagem bíblica, quando Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Olha só a resposta desse cego: mestre, eu quero ver. Essa palavra, eu quero ver, do grego, olha só como é que vem escrito do grego: mestre, dá-me os meus olhos, porque eu creio, eu vi que os meus olhos estão em ti e você precisa me devolver. Os meus olhos estão em ti. Dá-me os meus olhos, mestre, porque os meus olhos estão em ti. Eu vi os meus olhos em ti. Por que este homem se aproximou de Jesus? Porque ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. É por isso, a linguagem bíblica aqui do original do grego é: mestre, dá-me os meus olhos, porque eu vi. Como é que um cego pode ver? Isso é algo sobrenatural. Eu vi os meus olhos em ti. É a mesma coisa dizer o seguinte: devolve os meus olhos. Estão em ti, mestre. Sabe por quê? Isso faz parte da lei da visualização. Deus, quando criou as coisas, ele já via antes de criar. É por isso que ele nunca se surpreendeu, porque ele sabia o que ia criar. A fé, de acordo com a lei da visualização, você já visualiza os seus milagres. É por isso que Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Se fosse você, mudaria logo o assunto. Mas graças a Deus tem pessoas que ainda têm fé neste mundo, aleluia. Diga glória a Deus. Que vive visualizando coisas grandes. É por isso que eu quero que você olhe para alguém nesta noite e diga para essa pessoa: você não está a ver o que estou a ver. Você não me conhece. Aleluia. Você consegue me ver, mas você não me conhece. Porque você não está a ver o que eu estou a ver. Oh meu Deus. É por isso que a tua grandeza é determinada a partir daquilo que você vê. As pessoas não te conhecem. Milagre visualiza, sabe? Deus ensinou isso a Abrão. Abrão, o pai da fé, foi ensinado por Deus sobre a lei de visualização. Quando Deus chamou Abrão, Abrão não tinha filhos. Levou seu sobrinho Lote e pensou que o Lote seria o filho dele. Mas depois lhe deu problema. Agora presta atenção. Deus falou com Abrão: olha, tu serás pai de muitas nações. Mas eu não tenho filho. Deus disse: venha para cá. Abrão, contempla. Veja só. A areia, veja a areia. Veja. Você já viu? Como se chama isso, Abrão? Areia. Ok. Eu farei os seus filhos, seus descendentes, como areia do mar. Oh, meus filhos serão assim? Olha a lei de visualização. Meus filhos serão assim? Olha, depois Deus esperou anoitecer. Abrão, levante os seus olhos, olha para o céu. O que você está vendo? Estrelas. Abrão, os seus filhos, os seus descendentes serão como estrelas do céu. Abrão podia crer
a partir da lei da visualização, que alguma coisa poderia vir. Para aplicar a lei da visualização, é necessário que grandes mudanças aconteçam na sua vida. Grandes mudanças. A imagem das coisas, do sobrenatural que é visto através da lei de visualização, deve mudar em você. Aliás, deve trazer em você grandes mudanças. Porque você está a acreditar numa coisa. Nós habituamos a lidar com coisas naturais. Vou terminar por aqui. Habituamos a lidar com coisas naturais. Nós olhamos para os defeitos das pessoas. Olhamos para o comportamento das pessoas. A forma dessas pessoas se comportar. E nós as classificamos desta maneira. E nós dissemos o seguinte, que esta pessoa aqui é problema. De uma forma natural você está definindo as pessoas. Que essas pessoas estão assim, são problemas. E nós vamos acreditando que essas pessoas são problemas. O mais engraçado, depois de se converterem, eles levam assuntos diante de Deus através de oração. Isto é, orando para as pessoas que eles sempre acreditaram que são problemas. Por exemplo, tem mulheres que têm maridos problemáticos, tem maridos que têm mulher problemática, existem pais com filhos problemáticos. A gente vai definindo as pessoas de acordo com os comportamentos que a gente consegue ver. Está no natural, presta atenção, está no natural. Mas quando você começa a ter fé, na medida que você decidir orar por essas pessoas, mudanças precisam acontecer dentro de ti. Você precisa criar uma imagem diferente, de acordo com a fé, visualizar coisas diferentes na vida dessas pessoas. Você já imaginou que grandes mudanças vão começar a acontecer? Grandes mudanças vão começar a acontecer na sua vida? Você já imaginou? Grandes mudanças vão começar a acontecer na sua vida. Eu estava no Maputo, já faz muitos anos, depois de pregar num culto, numa igreja, Assembleia de Deus, os pastores vieram ter comigo e me pediram se eu poderia orar por uma senhora que estava a ter problemas muito sérios. O filho dela não se comportava bem e o filho havia desaparecido de casa. Ela viu o filho desaparecido. Aliás, ela tomou conhecimento que o filho desapareceu. O filho saiu com um cachorro, um cachorrinho, desapareceu e foi embora. Ela não sabia onde o filho estava. A senhora veio para a igreja a chorar. Quando eu estava a pregar, eu vi essa mulher a chorar. Ela chorava e não parava de chorar. Ela só chorava. Então, no fim do culto, os pastores vieram e disseram, olha, por favor, o irmão tem tempo para orar na casa desta irmã, porque o filho desapareceu. Eu disse, não tem problema. Foi num domingo, marcamos um horário, que era mais ou menos 15 horas. Eu decidi ir para lá com alguns irmãos. Quando chegamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu vi a senhora chorar, que não parava de chorar. Eu fiz uma pergunta para ela, senhora, como é que seu filho se comporta? Sabe que histórias? Eu ouvi histórias. Ela chorar só dizia assim, ele não presta para nada. Esse menino não presta, esse menino é estúpido, é bandido, é malandro. Mas agora está a chorar por quê? Ela estava a orar pelo filho, mas ela tinha uma imagem muito errada do seu filho. Você sabe, é impossível crer, ter fé, se a sua linguagem não muda. A fé é o modo de crer em Deus. É convencido. Você é convencido pela palavra de Deus. Isso é que deve trazer mudanças. Quando você estuda sobre a lei de visualização, isso deve gerar uma grande mudança e criar uma imagem diferente e orar de acordo com a fé. A palavra de Deus ensina-nos isso para Deus mudar a história. Mas olha só,
ela falava mal do seu filho. Esse menino não presta para nada, é bandido, é aquilo. Eu disse, ei, senhora, é por causa disso que Deus não está a ouvir as suas orações. Porque você tem uma imagem errada do seu filho. Como é que você faz isso? É como muitas mulheres que oram para os maridos que não são crentes. Eles vêm para a igreja, choram. Oh, Deus, salva meu marido. Eu quero que o meu marido seja crente. Eu quero que meu marido seja salvo. Mas quando começam a conversar com as amigas perguntam, que tal é o seu marido? Como é que ele está? O quê? Aquilo não muda. Então, olha só como é que você definiu as coisas. Porque você tem uma imagem errada sobre essas pessoas. É impossível ver mudança na vida dessas pessoas se nada começou a mudar dentro de si. A imagem de fé traz uma mudança. Você gera uma nova imagem. E por isso temos que ser muito fortes. E pessoas que lutam pela fé em nome de Jesus Cristo. A tua primeira guerra pela fé é mudança das suas atitudes. É a mudança da imagem que você tem sobre as pessoas pela qual está orando por elas. Você deve mudar isso dentro de si. Mesmo para ti, você nunca vai ter que receber a cura enquanto você começar a glorificar a doença. Você ora, Deus cura-me, liberta-me. E as pessoas quando te perguntam, que tal é? Alguma coisa boa acontecer aí? Essa minha doença, deixa-me lá, vou morrer assim mesmo. E você falou de uma forma negativa, está entendendo? Mas essa imagem real, você criou isso, é isso que você está sofrendo. Aliás, é isso que você está passando. Você está sofrendo por causa daquilo que você criou com sua própria boca. Aliás, esse é seu modo errado de crer. Doença não é tua. Nunca chame a doença de minha doença. E a partir de hoje, rejeita ser chamado por pessoas do meu doente. Você não sabe o que estão a atribuir para você. Quando os médicos começam a conversar, você a passar lá no corredor, e o médico simplesmente olha e diz, está aí minha paciente, meu doente, venha para cá, meu doente. Você começa a rir, só falta dizer, amém, senhor doutor, amém. Alguma coisa está mal definida na sua vida. Posso ouvir um amém na igreja? A lei da visualização, ela precisa trazer grandes mudanças. Você cria uma imagem diferente. Olha, deixa eu terminar com a história dessa mulher. Eu disse assim, enquanto a senhora não mudar, enquanto a senhora não tirar esses nomes feios na vida do seu filho, enquanto a senhora não ter uma imagem diferente do seu filho, Deus não vai mudar a ele. Se muitos milagres aconteceram pela fé, eu quero que vocês entendam, se vocês tiverem fé, muita coisa vai mudar. Então eu disse para essa senhora, a senhora pode parar de chorar? Tá bom. Ela parou de chorar. Disse assim, o que você quer ver no teu filho, hein? Ela olhou para mim e começou a chorar de novo. Eu quero que ele seja boa pessoa. Eu quero que ele seja um menino doce, um menino bem comportado. É isso que eu quero. Por favor, me ajuda. Eu disse, tá bom? Eu tive toda a paciência. Disse, senhora, vai pegar uma folha e uma esferográfica. Você vai escrever tudo o que você está falando. Ela olhou para mim e disse assim, eu vou escrever? Você escreva. O que você quer que seu filho seja? Ela começou a escrever, ponto 1, um bom menino, um menino bem comportado, uma pessoa doce, amável. Eu disse, ok, é isso que você quer ver na vida do seu filho? Sim. Mas depois ela olhou para mim e disse, mas será que ele vai mudar mesmo? Será que ele vai mudar? Olha, a tua responsabilidade é de crer em Deus. Quem muda é Deus. Você não é uma oficina. O que Deus quer que você faça é ter fé. Quem tem oficina é Deus. Apresenta para Ele o motor estragado que Ele vai consertar. É só isso. Ela escreveu tudo isso. Eu disse agora, você precisa apagar toda a imagem. Eu disse agora, a segunda coisa que você vai fazer agora é apagar toda a imagem errada que você
construiu dentro de ti todo esse tempo. Olha, foi um trabalho sério. Na verdade, se você quer viver pela fé, você vai ter que aprender a lutar. A lutar com certas atitudes, com certos comportamentos, com uma imagem errada que você criou dentro de ti. Você tem imagens muito mal pintadas de pessoas dentro de ti. Isso não é fé. Olha aí. Eu disse assim, a senhora vai ter que apagar toda a imagem errada que você criou dentro de si. Ela começou a chorar. Deus me perdoa. Eu chamei meu filho de bandido, não presta para nada. Agora eu estou pronto para ver um milagre. Eu disse, fecha os teus olhos, senhora. Começa a ver o teu filho de forma diferente. Eu disse, diga agora, fala essas palavras. Ela começou a falar tudo aquilo que ela escreveu. Eu sei, meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é uma pessoa amável. Você é uma pessoa doce. Você é uma pessoa bem comportado. É isso que eu quero criar dentro de mim. Eu aceito, sim, Deus vai fazer tudo isso. Em nome de Jesus, isso vai acontecer. Eu estava aí a rir, ela a orar, aliás, a falar todas essas coisas. Depois, a senhora já terminou. Sim, essa é a nova imagem que você criou pela fé. Está a visualizar o seu milagre? Ela disse sim. Esse agora vamos orar. Depois de uns segundos, eu só disse assim, Pai, em nome de Jesus, faça as coisas acontecer assim como ela está a ver. Amém. Ela continuou com os olhos fechados. Eu disse amém. Ela abriu os olhos e disse assim, mas essa oração curta? Mas ei, deixa eu falar para vocês. Quando você tem fé, as coisas são determinadas simplesmente na medida que as pessoas acreditam. Esperam. O que Jesus falou para o Bartolomeu? Simples palavra. Vai, a tua fé te salvou. Seja feito assim como você acreditou. Vai. De repente os olhos se abriram. Aleluia, glória a Deus. Agora você ora 5 horas de tempo e sai vazio, sem nenhuma informação. Você já imaginou? As pessoas, quer dizer, mudaram o modo de crer e também estão mudando o modo de receber. Essas pessoas estão mudando o modo de andar. Eles não entendem nada sobre fé. Irmãos, já imaginou? Quando você visualiza o seu milagre, simplesmente cria uma imagem diferente. Irmãos, deixa eu falar para vocês. Deus é meu testemunha do que eu estou falando nesta noite. Não estou aqui para contar história para vocês. Eram 15 horas, 15 até 16 horas, nós saímos daquela casa. Eu disse para aquela mulher, que seja feito assim como você está crendo. Fomos embora para casa. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, pelas 9 horas, isso de manhã, o menino estava a voltar para casa com o cachorro na mão. Diga glória a Deus, com o cachorro na mão. Estava a voltar para casa. Sabe onde é que esse menino estava? No cemitério. É verdade. Isso aconteceu no Maputo. Eu vou contar para vocês como é que a fé pode mudar as coisas. Nós precisamos de estar preparados para ver as grandes mudanças. Hoje tem mais pessoas que murmuram. Sabe? Tem gente que murmura demais. Até tem pessoas que acreditam que seu pastor é fraco, não tem unção. O modo errado de compreender coisas. Eu acho se nada está acontecendo aqui, acho que o pastor não tem unção. O pastor não tem poder. Não é isso. É que a fé deve ser usada. Aliás, temos que ter fé, temos que usar a fé. Igreja, deixa eu falar para vocês. Você precisa visualizar você mesmo curada, saudável, mudar a sua linguagem e entrar em batalha para você acreditar. Entre a fé e a dúvida, você precisa estar do lado da fé e rejeitar a dúvida em nome de Jesus. Olha, tenho que terminar, não tem como. Falar como é bom, queridos irmãos. Tenho muita coisa para vos ensinar, mas não tem como eu tenho que parar aqui. São 5 leis sobrenaturais de fé.
Irmãos, deixa eu falar para vocês. Venha amanhã, porque eu vou ter toda a paciência de ensinar a vocês sobre essas verdades. E sabe o que vamos fazer amanhã? Você vai visualizar o seu milagre. Amanhã. Prepara. Vai ser noite de cura e milagre aqui. Eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar. Olha, na verdade, sabe o que eu vou fazer? É falar com Deus para que Ele faça assim como você está a acreditar. Você não pensa que amanhã vou fazer oração pentecostal para você. Não. Tem aquela oração pentecostal, pega o crente e começa a abanar a ele. Se não abana, gira ele. Ele começa a girar, parece avião. Às vezes esse modo errado de acreditar coisa, nada acontece. Você gira na igreja, parece avião e volta doente. Ouviu o que eu disse? Fé é fé. Que Deus abençoe vocês. Quantos de vocês foram abençoados? Aleluia. Ponha-se de pé. Louvado seja Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter nos ensinado as tuas palavras. Eu sei que aqueles que começaram a ouvir esta noite e começaram a crer que aconteça aquilo que aconteceu nos dias de Filipe em Samaria. Os que ouviam atentamente eram curados e eram libertos pelo poder de Deus em nome de Jesus. Aqueles que creram nesta noite, aqueles que acreditaram, que sejam libertos, que sejam curados e que saiam da tua casa empoderados em nome de Jesus com essa verdade. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor está preparando uma geração de pessoas fortes, uma geração de pessoas de fé, uma geração de pessoas firmes. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo, venha tocar o teu povo, venha abençoar a tua igreja, abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo a partir das igrejas filhas, que sejam empoderados em nome de Jesus. Aqueles que estão criando agora uma imagem de novas coisas, aqueles que estão decidindo perdoar e apagar as imagens erradas que eles mesmos criaram. Venha dar vitória, Senhor, em nome de Jesus. Venha dar vitória, Jesus, venha trazer vitória. Grande mudança nas nossas vidas, porque a tua palavra diz: leva em cativo toda a mente a obediência a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, como a tua palavra diz, tendes fé em Deus, porque se vocês tiverem fé, dirão para aquele monte: sai dali, ergue-te e vai para o mar, ela vos obedecerá. E nada poderá vos resistir. Pai, queremos viver tempos de milagres. Queremos voltar a ver milagres, uma intervenção divina sobre a face da terra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, eu sei que o Senhor tem preparado as nossas vidas para um novo tempo, meu Pai. Os que ouviam atentamente eram curados. Deus venha mudar histórias. Que o poder sobrenatural seja derramado sobre o seu povo. Que haja grandes vitórias e grandes conquistas. Tempos de milagre. Sabe, alguém falou assim: depois de ser curado de uma enfermidade, quando tinha 16 anos, todas as pessoas pensaram que ele ia morrer. Numa noite Deus surpreendeu, recebeu cura, levantou, começou a andar. Toda a família naquela casa ouviram barulho, estavam a dormir, ouviram barulho. Ele estava à procura de comida, porque fazia muito tempo que não comia. Quando ouviram barulho na cozinha, pensaram que era ladrão. Quando desceram, era ele. Foi curado numa noite. E ele disse assim: se a fé é assim, se é assim que pode se crer, eu não vou morrer agora.
Se a fé é assim, se é assim que podes crer, a vida ou morte está na sua língua, igreja. Se é assim que podes crer, ele diz assim: eu não vou morrer agora. Sabe com quantos anos ele morreu? Com 94 anos. Com 90 anos, negou carrinha de roda, negou bengala, porque era sustentado pela fé. A Bíblia diz: a vida de um justo vai até 70 anos. Havendo fé, vive mais tempo. Igreja, nós temos que aprender segredos que vai ter que nos viver uma vida de vitória e sucesso. Deixar de ter medo de doença e acreditar na palavra de Deus. Criar a imagem das coisas. Não importa quem vai odiar a você, não importa quem vai falar mal de você. Tem pessoas que pensam que você vai cair, eles é que vão cair e você vai permanecer de pé, em nome de Jesus, aleluia, diga glória a Deus. Eles pensam isso. Olha, uma vida de fé vai levar você a crer assim. Esse é o modo de crer. Que fale mal de ti, que te odeiem, que façam um plano errado contra ti. Se quiserem te amaldiçoar, que tentem fazer isso. Mas a fé vai levar você a virar todas as coisas em nome de Jesus Cristo. É por isso, os teus inimigos verão sempre você vivo. Verão sempre você de pé. Verão sempre você a correr. Os seus inimigos verão o teu sucesso. Aleluia. Os teus inimigos verão o teu crescimento. As pessoas podem desejar mal de ti. Não se preocupe, porque existe fé dentro de você para viver algo sobrenatural. Ninguém vai apagar a imagem que você está vendo. Ninguém vai apagar a imagem que você está vendo. Vai acontecer sim. Olha, se eu começar a ensinar aqui sobre a segunda, terceira, quarta, quinta lei, a lei sobrenatural de fé, meu Pai, prepare-se que amanhã, Deus vai fazer milagre na vida de pessoas que estão a sofrer de enfermidades por muitos anos. Você vive com uma dor que não passa. Meu Deus, eu quero que você acredite, porque você vai crer que Deus tem coisas grandes para você. Bênção em nome de Jesus, bênção, Deus abençoe vocês. Até amanhã, louvado seja Deus. Vai com Deus, aleluia, vai com Deus. A unção ainda está nesse lugar. O que se passa nesta noite? Alguém não deve sair daqui como você entrou. Deus está curando uma pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você tem uma dor, está vendo do seu lado direito? Tem uma dor lá no fundo, uma infecção do seu lado direito. Que essa pessoa rapidamente levanta as suas mãos onde você está. Em nome de Jesus, rapidamente levanta as suas mãos. Venha para aqui para frente. Venha para aqui para frente rapidamente. Uma dor do seu lado direito. Uma dor do seu lado direito. Rapidamente, levanta as suas mãos. Você não deveria sair daqui. Você não deveria sair daqui. Levanta as suas mãos. Pai, toca a vida dela agora. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus agora. Receba o poder de Deus agora. Seja curada. Seja curada no poder do nome de Jesus Cristo. Seja curada agora. Livre em nome de Jesus. Olha para mim. Põe a sua mão do seu lado direito e respira fundo. Veja se tem a dor aí. Respira fundo. Em nome de Jesus. Toca, Pai, a vida dela. Toca agora. Toca em nome de Jesus. Toca agora. Toca agora em nome de Jesus. Livre. Livre em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Livre em nome de Jesus. Receba a unção da cura. Receba milagre agora. Põe a sua mão no peito. Respira fundo. Veja se a dor está lá. Respira fundo. Tem dor ainda? Não. Não. Graças a Deus. Aleluia. Respira fundo. Vamos. Veja se a dor está lá. Olha para mim. Em nome de Jesus. Meu Deus, há tanta unção aqui nesta noite. Há tanta unção aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui para causar alguma coisa na sua vida. Levanta as suas mãos. Diga em nome de Jesus. Senhor, me abençoa. Em nome de Jesus. Diga, quero viver o meu novo tempo. Dias de milagre. Dias de milagre. Dias de milagre. Dias de milagre. Receba agora, receba. Poder de Deus agora. Receba, receba. Oh meu Deus, olha o poder de Deus aí. Em nome de Jesus. Oh igreja, vão com a unção para casa. Vão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Bênção para vocês em nome de Jesus.